Brasil ele surgiu aos 17 anos. Aos 17 anos eu já atuava entre os profissionais. Senhoras e senhores, audientes, a pelada como ela é, Reinaldo. E aí, Reinaldo, tudo bem? Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui, né, no bar da Eva, aqui no Grajaú. E aí, como foi, Reinaldo, você chegar e ter surgido aos 17 anos, assim, já atuando nos profissionais? Eu acho que era você e outro, uma outra pessoa, que eu não me vem agora a cabeça, que subiram. É uma alegria estar aqui no Rio de Janeiro, a convite do meu amigo Nando e o Sérgio aqui do Bar da Eva, que reuniu aí essa pleia de jogadores e ex-jogadores, e a gente está fazendo esse encontro aqui com muita alegria, contando as histórias do futebol e vivendo essa emoção. Eu comecei no futebol, na verdade, profissional, com 16 anos, eu disputei o primeiro campeonato brasileiro, joguei contra o Pelé no meu primeiro ano, em 1973, enfrentei o Pelé, que é o rei do futebol, e aí eu fiz minha carreira toda dentro do Galo, dentro do Clube Atlético Mineiro, e escrevi uma história no futebol. Sou muito feliz, muito realizado de ter esse reconhecimento dentro do futebol do país pentacampeão mundial. Conte-nos uma dessas histórias pitorescas, só para ilustrar. O Atlético perdeu um jogo no Mineirão, o time do interior. Aí perguntaram pro centroavante Miranda, como é que o Atlético perde o jogo aí no interior? Ele falou assim, vou resumir em duas palavrinhas. Azar. Por exemplo, agora a sua carreira, você sempre foi um jogador diferenciado, né, emitindo as suas opiniões comportamentalmente, politicamente, ideologicamente. Isso em certos âmbitos, né, de direção do futebol brasileiro, você acha que isso distorceu um pouco a época? Não, a minha geração nós participamos de um Brasil oprimido, um Brasil triste, um Brasil da ditadura. E nessa época todo o povo sofreu muita retaliação, principalmente aqueles que tinham ideias progressistas, aqueles que manifestavam, punha a cara na janela, então nós sofremos muito. Mas ainda o nosso país até hoje ainda tem muito preconceito e muita resistência ao progressismo, à evolução. Justamente, tem uma resistência muito grande da gente ter posições mais progressistas. E, por exemplo, como você vê o estágio atual do futebol brasileiro? Nós estamos saindo de uma crise, o 7-1 foi um fato emblemático dessa crise, né? O que você acha, por exemplo, a evolução no futebol brasileiro? Você acredita isso à falta do campo de terra batida, do surgimento de escolinhas com tapete, com grama sintética, essas coisas? O que você acredita essa involução atual imputa ao futebol brasileiro, essa involução técnica? A que você acredita isso? O Brasil tem uma tradição muito forte no futebol. É uma escola que é pentacampeã mundial. Agora, tudo evoluiu, sobretudo o futebol também evoluiu. E o Brasil ficou nesse isolamento, aqui na América, no isolamento. Todo o resto do mundo, progrediu em tática, em condições físicas e até tecnicamente. Hoje no Brasil, o grande problema do nosso país é que não existe uma política para o esporte, principalmente para
no futebol não existe uma política. O futebol sobrevive pela paixão do povo brasileiro, mas não tem nenhum apoio, nenhum incentivo governamental e nenhuma uma política ou estratégia para o aproveitamento de gerações de brasileiros que amam o futebol. Então, a gente precisa resgatar isso, oferecer uma boa estrutura para a prática do futebol. Aí, com certeza, o biotipo do brasileiro sempre vai fornecer grandes jogadores. Tudo bem. Mais alguma coisa? Isso aí, prazer falar. Um ponto na minha carreira como entrevistado do grande Reinaldo foi meu herói de infância. Eu tinha, na época, tinha o Spectraman e tinha o Reinaldo. Eu brincava de ser Reinaldo quando era criança, no recreio da escola. É o Reinaldo que trouxe a magia que me apresentou o futebol. Eu adoro futebol, sou atleticano por causa da magia do Reinaldo, que é meu herói de infância, junto com o Spectraman. Eu moro no Rio já há 15 anos e a gente reúne atleticanos aqui para ver jogo no bar, já pelo menos 8. E sempre que a gente entra num táxi, a gente interage com algum torcedor carioca, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, há uma unanimidade em dizer que o Reinaldo foi um dos melhores, ou talvez o melhor atacante que já viram jogar. Aqui mesmo no bar hoje, um vascaíno se disse atleticano porque lá na infância viu o Reinaldo jogar, não tem parente mineiro, não tem contato com Minas, mas é atleticano por causa do Reinaldo. É aquela coisa que o ídolo, somente o ídolo, o cara que joga futebol, tem a técnica, tem a essência que o Reinaldo tem, pode provocar nas pessoas. Isso é muito fantástico.